Olá, família! Boa noite, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos aqui começando mais uma noite de estudo. E como foi proposto, estamos conversando essa semana a respeito do Papa. Começamos a semana repercutindo um pouquinho a notícia suposta, de uma renúncia e falamos um pouquinho acerca do que vai acontecer posteriormente. E hoje falaremos justamente sobre o retorno do Bento XVI. E aí vem uma pergunta óbvia, Como assim ele vai voltar? De onde que se interpreta isso na Bíblia? Tem fundamento ou não tem? A interpretação bíblica casa-se com a interpretação dos eventos que estão ocorrendo no mundo? É justamente isso que nós faremos nesse vídeo de hoje. Prestem atenção em alguns detalhes que eu quero expor aqui para vocês. Ainda aqui no capítulo 17 do livro do Apocalipse, utilizando aqui agora o recurso do meu tablet digital, vamos aqui fazer a leitura do que é dito, que foi justamente aquilo que nós lemos ontem. E são também 7 reis, 5 já caíram. Lembrando que nós ainda vamos fazer um estudo bem específico de por que esses reis é referência ao papado, tá bom? Nós vamos fazer esse estudo aqui, você pode ficar tranquilo. Mas fato é que, ainda sem fazer esse estudo, vamos considerar esta premissa, tá? São também 7 reis, 5 já caíram, entenda cair como morte, tá bom? 1 ainda existe. Se são 7, 5 morreram, 1 está vivo. Outro ainda não é vindo e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Ou seja, o 6º está vivo e ele deixa de reinar, vem o 7º e reina por um pouco de tempo. Ou seja, não é por muito tempo que ele vai reinar. Nesta matemática aqui, esse 7º rei já seria o Papa Francisco. Mas espera aí, de onde que você tirou isso, Diego? Calma, deixa eu só ler o último verso de hoje. E a besta que era e já não é ela também o 8º rei. E é um dos 7 e vai à sua perdição. Olha que interessante, porque aqui agora, o que o texto que nós lemos diz? Que haveriam 7 reis. Que desses 7 reis, 5 morreram. 1 estaria vivo. Esse que está vivo deixaria de reinar, então viria o 7º. O 7º duraria pouco tempo. No vídeo de ontem nós até questionamos, O que você acha? Que esse durar pouco tempo seria o seu reinado, então o Papa Francisco ele vai renunciar? Ou durar pouco tempo seria também a morte? 5 já caíram, será que o 7º vai cair também, nesse aspecto de morte? E então o 8º rei, ele era um dos 7. Dos 7, apenas quem está vivo, que o texto sugere, é o 6º. Percebe? Tá bom. Até aqui está tranquilo. Eu acredito que você que assistiu o vídeo de ontem e está assistindo esse, já compreendeu esta matemática que a profecia nos aponta. Ótimo. Mas por que faz sentido interpretarmos que é de papas que nós estamos falando? Por o seguinte. Mais uma vez, lembrando que tudo que é projetado aqui nesse tablet, eu estou abrindo do navegador e você pode acompanhar aí na sua casa também. Então, nenhum texto que eu estou projetando aqui, ele é manipulado ou editado, tá bom? Tudo aquilo que eu estou projetando aqui, você se pegar o seu celular aí, fizer o mesmo no navegador, você vai ter as mesmas informações. Mas quando nós vamos aqui para o Wikipedia, e vamos pesquisar sobre lista de papas, você vai ter aqui, na verdade, muitos papas e uma explicação, E aí você vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, aonde que nós devemos chegar? Quando nós fizermos o estudo acerca da Constituição do Vaticano, e a Bíblia destaca isso com muitos detalhes, você vai ver que existe uma data que é um marco, que é a data de 1929. O que acontece em 1929? É instituído um território de Roma
dedicado para o Vaticano, para a construção do Vaticano. O que seria o Vaticano? Seria uma sede da Igreja Apostólica Romana, que agora se tornaria um Estado e uma sede da Igreja. Ou seja, o Vaticano é um país, só que é um país da Igreja. Percebe? Por isso que o Papa ele é chefe de Estado e também é chefe da Igreja. Então, em 1929 aconteceu isso, tá? A Igreja agora muda o seu domicílio, né? Recebe um domicílio no que hoje nós chamamos de Vaticano, que é um território de Roma. Isso em 1929. Como o texto sugere que a partir daquele momento houve 5 reis que caíram, um existe, né? E o outro viria e ficaria pouco tempo. Presta atenção numa coisa interessante. 1929. Quando nós olhamos aqui, o Bento XV, ele foi Papa até 1922. 1922 ainda não existia o Vaticano, tá? E então o Papa Pio XI é eleito, né, é nomeado no dia 6 de fevereiro de 1922, e ele é Papa até 1939, ou seja, por meio do Papa Pio XI, o Vaticano é inaugurado. Só que note que ele não foi eleito, ele não foi nomeado no Vaticano, ele foi nomeado antes. Então, até esse momento, até 1939, o Vaticano não nomeou ninguém. Não saiu nenhuma fumacinha preta ou branca lá da chaminé. Nada. A partir do dia 2 de março de 1939, o venerável Pio XII agora é nomeado em Roma, é nomeado no Vaticano. Esse é o primeiro rei. E aí nós temos São João, 23, sendo o segundo. Nós temos São Paulo VI, sendo o terceiro. Nós temos o venerável João Paulo I, sendo o quarto. Nós temos João Paulo II, sendo o quinto. E agora, eis que esse quinto, ele morre. Ok. E então nós tivemos o Bento XVI, sendo nomeado no dia 19 de abril de 2005 e ficando no cargo até fevereiro de 2013, quando o mundo se chocou com a notícia de que ele estava renunciando. Agora, quem é nomeado a partir do dia 13 de março de 2013 é justamente o Papa Francisco. E aí agora nós temos algumas situações interessantes, né? Porque o sexto Papa, que curiosamente casa-se com toda a escatologia bíblica e toda a narrativa do que diz respeito agora ao papel da Igreja Apostólica Romana, do Vaticano, nos últimos episódios da Terra, eis que casa com perfeição. Então nós temos aqui o sexto Papa nomeado no Vaticano vivo, e nós temos o sétimo agora, que segundo a narrativa bíblica duraria um pouco de tempo. Agora é curioso, né? Vamos olhar um pouquinho essa questão do que seria pouco tempo. Com base nos últimos papas, nós tivemos até então 9 anos do Papa Francisco. Depois eu vou até ler para vocês uma outra referência profética que eu particularmente acredito que ele não completará 10 anos. Mas isso é assunto para outro vídeo. Ele está com 9 anos, né, e alguns dias de papado. O Bento, que renunciou, ficou 7 anos e 315 dias, ou seja, ele não completou 8 anos. Aí você teve o João Paulo II, que ficou 26 anos. Você teve o venerável João Paulo I, que ficou 33 dias. E uma coisa interessante, muitos faziam a confusão, né, achando que o João Paulo II seria o 8º rei, justamente por causa do João Paulo I, porque esse também durou pouco tempo.
Percebe? Foram 33 dias. João Paulo VI ficou 15 anos. O São João 23 ficou 4 anos. E aí nós temos o primeiro, né, o Venerável Pio XII, que ficou 19 anos. Ou seja, quando nós falamos acerca de pouco tempo, entendo eu que a Bíblia não está se relacionando ao período do papado, do reinado em si, porque as datas não casam. Nós tivemos papas que tiveram um período bem menor do que hoje o Francisco está. Se formos comparar o tempo do Francisco com o sexto, por exemplo, ele já é um período maior. Agora, se nós formos considerar que existe uma sincronia de movimentos proféticos acontecendo e que a Bíblia nos leva para esse período, então esse pouco tempo seria dentro desse período profético. Se você for pegar, por exemplo, aquilo que Jesus fala em Mateus 24, acerca dos 3 últimos períodos proféticos da história, entendamos que o Papa Francisco ele fica pouco tempo dentro de um desses períodos. Porque no último período, o 8º Papa, que é um dos 7, conforme a profecia diz, ele volta. E esse período que ele volta, segundo a Bíblia, dura 1 ano, sendo 6 meses, ou menos de 6 meses, por um período que aí ele se apresenta agora como o anticristo, se levantando contra tudo ou todas as coisas que é objeto de culto, de adoração a Deus, conforme Paulo assim o descreve. E ele se levanta, é onde surge a marca da besta, é onde surge um período de perseguição, onde ninguém compra, ninguém vende, senão aquele que adorar a imagem que ele instituir no mundo. E a partir de agora do 6º mês, nós já temos um período que o Apocalipse diz que é quando a taça da ira de Deus será derramada sobre a terra. Aí nós temos período de pragas, perseguições, o mundo, conforme o profeta Isaías diz agora, chegou no ano da sua violência, e a violência toma conta, e guerra e destruição, e temas para próximos vídeos, tá bom? Bem, no vídeo de hoje nós podemos ver que, conforme a narrativa bíblica, ela sincronizada com a lista de papas, é seguro dizer que nós já sabemos quem será o próximo papa. E quando ele se levantar, o tempo para o término das principais profecias e principalmente para o selamento da nossa salvação estará muito, muito breve. Eu espero que Deus possa te abençoar. Eu espero que esse estudo possa ter elucidado um pouco mais esse assunto. Se você tem dúvidas, se você discorda, se você quer agregar alguma coisa, deixe nos comentários. Enriqueça esse vídeo com a sua participação. Recomendo que você seja respeitoso para que o seu testemunho não fale contra você. Tá bom? Estamos todos aqui para estudar a palavra do Senhor. E eu conto com a sua contribuição. Que Deus te ilumine em seus comentários, na sua participação, ilumine a sua vida. E olha, se você gostou do vídeo, você quer continuar acompanhando essa série, se inscreva no canal, ative o sininho e toda noite, de segunda a sexta, você pode vir para cá, que nós vamos estudar um pouquinho a Bíblia, tá bom? Fique com Deus, que Deus te abençoe e nós nos encontramos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.